Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula é gravada como parte de uma sequência de vídeos que os alunos matriculados no curso assistem na plataforma Canvas. Se você quiser ver esses vídeos na ordem que eu gravo, eu deixei uma playlist no meu canal do YouTube, uma playlist com o nome da disciplina e a data de quando está sendo gravada, Pintura Digital para Texturização 2024-2, que é quando eu estou gravando elas. E talvez, se você ver os vídeos na ordem, faça um pouco mais de sentido. Esse vídeo aqui é uma sequência de uma série de vídeos onde eu quero preparar esses objetos para pintura de textura. O objetivo final desses vídeos é colocar todos esses objetos com pintura de textura na mesma imagem. E para isso, a gente vai começar cuidando desse objeto aqui. Então eu quero preparar esse objeto para pintura de textura. Para isso, a gente vai ver primeiro qual interface de trabalho que eu vou precisar para fazer essa etapa. A gente vai ver também o conceito de mapa UV, que é, na verdade, o que vai permitir que eu faça a pintura de textura no objeto. Então, sem o mapa UV não é possível fazer a pintura. Então, a gente vai ver o que, que ele é. E toda a interface que a gente vai mexer está relacionada a esse termo aqui, Eu estou usando como se fosse uma sigla, mas não é uma sigla necessariamente, Então, aí, mapa UV. Eu também vou mostrar os comandos que a gente usa para fazer isso, Então, a gente vai ver o menu de UV e o conteúdo básico de abertura de mapa de UV. Então, a gente vai usar um comando que chama unwrap. A gente também vai ver como que funciona a preparação do modelo para usar esse comando. Então, são os comandos mark, sim e clear. Sim, Também vou mostrar como eu posso alinhar o meu objeto, no espaço 2D. Então, alinhar no espaço 2D para pintura. Então, esse vídeo, minha intenção é abrir o V desse objeto e, para abrir o V desse objeto, cobrir todos esses conteúdos aqui. Eu talvez deixe isso aqui anotado para poder lembrar. Bom, acho que eu lembro, né? Eu acho que eu vou lembrar, mas vamos deixar isso aqui, né? Eu vou deixar ele escondidinho aqui com uma opacidade um pouco mais baixa. Se precisar, eu puxo a opacidade disso aqui para a gente poder falar. Então, vamos começar pela interface, né? Vamos começar pela interface. A interface que eu preciso para gerenciar o modelo para pintura de textura é uma interface de edição de UV, Então, eu vou criar uma nova camada aqui para poder fazer anotações. Então, essa aqui é minha lista. E esse aqui vai ser outras coisas que eu tiver que desenhar, tá? Então aqui, ó, no Blender, geralmente a gente tem uma lista de abas, Caso você não tenha uma lista de abas e não tenha uma organização necessária para poder fazer a edição de UV, você pode tanto desenhar manualmente a sua interface de edição de UV, você pode dividir a janela e colocar uma edição de UV disponível, mas o Blender já tem uma interface pré-definida para edição de UV, Então a gente quer, na verdade, ter acesso a um negócio que chama UV Editor, o editor UV, e o Blender possui uma interface aqui para acessar esse menu. Então eu vou clicar aqui, ó, UV Edit. Estou adicionando aqui UV Edit. Deixar um segundo para quem quiser tirar um print. E aqui, ó, você talvez já tenha no seu Blender essa aba, Quando a gente pega um arquivo novo do Blender, ele já possui na lista de abas dele, ele já possui uma aba de UV Editing por padrão, tá? Então ele já possui por padrão uma aba de UV Editing. Então eu criei uma só para o caso, de você não achar ou você ver que no seu Blender está faltando, tá? Quando a gente abre a interface de UV Editing, deixa eu isolar aqui esse objeto para a gente ter só ele por enquanto, né?
eu usei a barra do espaço numérico para isolar o objeto. Vou usar o 5 para poder tirar a perspectiva e ver ele na visão 2D, né? Eu poderia também pedir para ligar a visão local por aqui, né? A visão local é o que isolou meu objeto, viu? Local view. E a visão em perspectiva ou ortográfica a gente pode mudar por aqui também, se você preferir. Mas só para a gente ver o meu objeto 3D aqui, ele está aqui, meu objeto 3D, e aqui eu tenho meu editor 3D, né? Então aqui, se a gente ver esse ícone aqui, é meu editor 3D. E do lado de cá, eu tenho, né, o meu editor de UV. Então, agora eu tenho um editor 2D e um editor 3D. Esse editor 3D aqui é o meu UV Editor. E aqui é o meu editor 3D, né? A gente chama de 3D Viewport. Então, essa interface é a interface necessária para que eu possa criar o meu UV, né? Outra coisa importante é a gente, quando entrou aqui no UV Editing, eu entrei no modo de edição do objeto, né? Para poder ver os menus relacionados com a abertura de UV, eu preciso estar no modo de edição do objeto. Então, aqui eu vou ter acesso ao menu relacionado ao UV. Então, aqui ó, eu tenho um menu relacionado ao UV, né? E eu também, se eu quiser ver aonde que os mapas de UV que eu criar ficam, onde é que fica armazenado, né? A gente também usa essa interface aqui, ó. E aqui dentro eu vou ter os meus deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou ter os meus mapas de UV quando eu criar eles, né? Então, dentro dessa aba aqui, eu tenho a minha lista de mapas de UV. Aqui, esse objeto não possui nenhum mapa de UV, né? Então, ele não possui nenhum mapa de UV. Quando eu criar ele, né? Quando eu usar o comando aqui de abertura, ele vai criar aqui um mapa de UV. Eu posso editar esse mapa de UV até ele ficar do jeito que eu quero, ou eu posso ficar apagando e criando novos, tá? Mas aqui, na hora que eu criar, né, ele vai aparecer por aqui, tá? Então, essa interface é a interface que a gente precisa, tá? A gente precisa do UV Editing, né? Eu preciso estar com o editor de UV aqui, eu preciso ter acesso ao modelo 3D para fazer as seleções, né? E a gente eventualmente pode precisar dessa interface aqui para poder remover os mapas de UV ou para renomear eles ou para configurar eles, tá? Então essa foi a minha interface. Eu vou apagar aqui esses textos. Eu vou recolher essas barras de ferramenta por enquanto. Vou apagar esse texto aqui também. E na minha abinha aqui, ó, só para a gente poder acompanhar minhas anotações aqui, na minha listinha aqui eu já vou marcar o meu OK aqui, ó. Então, eu já vou marcar que eu já falei disso aqui. OK. Vamos voltar para cá. Tá. Então, o que que é o mapa de UV, né? O que que é o assunto do que eu estou falando aqui, né? O mapa de UV é uma cópia do modelo 3D no espaço 2D, né? Então, relembrando, aqui eu estou vendo meu modelo em 3 dimensões e eu quero criar uma cópia desse modelo dentro dessa área 2D aqui. Então, eu tenho um grid 3D aqui, eu tenho um grid 2D aqui, ó, né? Então, grid tridimensional, grid bidimensional. E eu quero que cada um dos meus vértices, né, ou seja, cada um dos meus pontos aqui, ganhe uma duplicata nesse espaço, né? Cada face dessas aqui, ó, eu tenho essa face aqui, por exemplo. Eu quero que essa face ela ganhe uma cópia no espaço 2D. Com essa cópia, eu consigo desenhar usando uma imagem, né, no meu modelo 3D. Sem isso, não é possível desenhar no espaço 3D. Eu não consigo desenhar no meio de uma face se não tiver uma imagem anexada ao modelo 3D.
Então eu não consigo desenhar aqui nesse meio, né, se não tiver uma imagem anexada. E eu só consigo anexar a imagem se ela tiver um mapa bidimensional. Esse mapa dimensional, né, a gente vai chamar de mapa UV. Então todos os vértices que eu transferi para cá e criei duplicatas, eles vão ser um mapeamento, ou seja, eles vão ganhar coordenadas e por isso eles chamam mapa. E eles chamam UV por causa das coordenadas. Então aqui, ó, no meu 3D eu tenho x, y e z, né? Então isso está representado aqui, ó, né? É representado pelas linhas também aqui, ó, y e x, né? Aqui dá para ver a linha azul fazendo o z, né? E aqui não dá para usar x e y de novo. Em teoria, né? Isso aqui seria x e esse aqui seria y, mas a gente não pode repetir essas letras. Essas letras já estão em uso. Então a gente faz coordenadas de U e coordenadas de V, né? Então é por isso que a gente chama de mapa UV. A gente vai ter as coordenadas do objeto, né, transferidas para um mapa bidimensional, e esse mapa bidimensional, né, tem coordenadas de U e V. Bom, então agora eu já falei o que é o meu mapa UV. Só para repetir, o mapa UV é uma duplicata do meu modelo, ou seja, é uma cópia do meu modelo no espaço bidimensional, mapeado nas coordenadas de U e V. Então, maravilha. Vamos para próximo assunto aqui da minha listinha, né? Deixa eu puxar minha listinha aqui. E eu marquei aqui para ver. Então vamos ver o que é o Unwrap. Vamos ver o que é o Unwrap. Então, para fazer o Unwrap, eu vou usar o menu que está aqui em cima, né? O menu UV. Ou apertar a tecla U no teclado. Se eu apertar a tecla U no teclado, ele vai puxar para mim, né, o menu, o mesmo menu que tem aqui. Então, se por acaso o menu aparecer magicamente quando eu estiver trabalhando, se eu não lembrar de clicar aqui, é porque eu apertei a tecla U, que é o atalho atualmente no Blender. Se você estiver usando uma versão no futuro e tiver mudado o atalho, né, o Blender geralmente ele informa os atalhos para a gente, né, quando você para o mouse por cima de um comando. Então aqui eu estou usando, né, o atalho da versão 4.2.1, né. Se no futuro eu tiver que trocar de versão do Blender, para a gente vai ter que gravar essa aula de novo, mas é, esse atalho já está aqui há muitos anos. Eu vou torcer para eles não precisarem mudar ele. Mas vamos lá. O comando unwrap, ele vai pegar qualquer conteúdo selecionado. Qualquer conteúdo selecionado. Então, vou selecionar aqui essas três partes aqui, ó. E ele vai criar do conteúdo selecionado uma coordenada bidimensional para mim, tá? Ele também vai criar para mim, quando não existir, ele vai criar um mapa novo para mim. Então, vamos fazer o teste aqui. Vou dar um unwrap. Então ele criou para mim um mapa de UV aqui e ele criou aqui, né? Então vamos fazer setinhas. Ele criou um mapa de UV, né? Aqui, né? Que fica dentro da aba data. E ele criou aqui, né? Uma cópia dessas três peças aqui, né? É, criou uma cópia dessas três peças aqui aberta para mim, né? É, então, o, o, o modelo aqui, né, é uma cópia dessas três faces. O problema aqui é que, né, o primeiro problema é que eu não preciso só de três faces, eu preciso do modelo inteiro, né? Então é, é, vamos abrir aqui de novo usando um unwrap. Eu preciso do modelo inteiro. E se eu abrir o modelo inteiro, ele vai fazer um mapa que não é possível pintar.
não é possível pintar nesse mapa porque as faces elas estão sobrepostas. Se eu tentar desenhar numa face dessas, eu vou começar a desenhar por cima de outras. Então, os mapas de UV, eles vão precisar de de uma organização muito clara. Então, no mapa de UV, eu não vou poder ter esse tipo de situação onde, sei lá, a parte de cima está embolada com a parte de baixo, né? É até difícil saber quem é quem aqui, né? Quem é quem, né? Então, se eu selecionar aqui uma das minhas faces, né? Então, olha só, essa face aqui, ó, é essa face de cá, né? Então, bom, essa face aqui, essa face aqui. E essa de cima aqui é essa daqui. Então, se eu desenhar alguma coisa nesse espaço aqui, ó, se eu for desenhar alguma coisa aqui, vai aparecer o desenho por cima. Então, não está bem organizado, né? Então, não vai ser só apertar o Unwrap e correr para o abraço, né? Eu vou ter realmente que planejar essa abertura, né? Para eu poder planejar essa abertura, a gente vai usar um sistema de cortes, tá? Então, eu vou usar o comando de desembalar o Unwrap, mas eu vou precisar marcar os cortes para que o Blender possa abrir isso como se fosse uma caixa de papelão, né? Então, o que eu quero que ele faça é, em vez de ele tentar abrir todo mundo junto aqui, ó, né, o que está acontecendo? O Blender não consegue separar essa lateral da parte de trás e da parte da frente. Ele não consegue dividir, né? Ele não consegue jogar essa parte para fora, né? Essa parte para um lado. Ele não consegue fazer isso. Ele está tentando fazer todo mundo junto, né? Como se ele achatasse todo mundo sem desconectar ninguém. E isso é um problema. Então, para abrir o V, eu preciso informar para o Blender que ele pode rasgar umas partes do meu modelo, né? Eu posso rasgar um pedaço, e se eu rasgar um pedaço, ele vai abrir de forma diferente. É aí que vai entrar o Mark Sim e o Clear Sim. Deixa eu vir aqui na minha lista. Então, o Unwrap é o comando para desembalar o meu modelo, né? Então, um comando que vai desembalar o meu modelo. E agora o Mark Sim e o Clear Sim vão ser comandos que estão aqui dentro, né? Então, Mark Sim e Clear Sim vão ser comandos que vão me ajudar a informar onde o Blender pode rasgar o modelo. Então, eu vou selecionar aqui essa lateral aqui, ó, porque na hora que eu for desenhar, vamos pôr de lado aqui, a visão de lado. Esse parece um bom ângulo para eu poder desenhar e pintar, né? Então eu posso vir aqui, ó, e para onde eu vou querer pintar isso aqui nessa direção? E isso aqui meio que já é bidimensional, né? Ou seja, essa lateral aqui, ela já é plana. Então eu acho que eu posso separar ela aqui, eu posso marcar essa lateral, né, com um corte para o Blender saber o que eu pretendo, né? Então vamos vir aqui no V, Mark Sim, marquei o meu corte. Vou selecionar todo mundo aqui e vou pedir para ele abrir de novo. Eu estou pedindo para ele tentar abrir todo mundo de novo para a gente poder ver a diferença. Então vou vir em UV, Unwrap. E aqui ó, já dá para ver que ele abriu as paredes de forma diferente. Ele já conseguiu abrir elas sem sobrepor nenhuma delas. E a minha lateral, ela está isoladinha aqui, ó. A minha lateral está igual, né? A minha desse lado. Ele está igualzinho, né? O meu modelo base. Então, se eu fizer um conjunto de bons cortes, eu vou ter formas que relembram, né, a forma original, né, que se aproximam da forma original e que facilitam a minha pintura, né? Então, eu vou tentar fazer com que as formas aqui elas sejam semelhantes à forma original para simplificar a minha pintura, né? E para que não tenha nenhuma sobreposição e não tenha nenhum tipo de é, é, distorção na minha parede, né? Aqui está acontecendo também um problema de distorção, ou seja, a minha parede ela é um retângulo,
A minha parede é um retângulo aqui, mas aqui ela está com formato de triângulo, então ela não acompanha a minha forma original. Então eu quero que isso aconteça também, tá? Então, deixa eu selecionar aqui é, o meu corte aqui, né? E deixa eu criar aqui um marquezinho. Eu vou tentar abrir novamente a minha parede. Vou tentar abrir novamente a parede, selecionei todo. Eu estou fazendo o processo de seleção de todo mundo para poder manter a proporção do meu objeto, né? Para eu saber que eu estou abrindo eles com a mesma proporção, ou seja, todas as faces estão recebendo o mesmo tratamento proporcional, tá? Então eu vou vir aqui, V, Unwrap. E aqui eu cometi um erro. Eu separei esse triângulo aqui sem perceber. Esse erro aqui é porque eu coloquei uma marcação de corte aqui nesse espaço. Então, se você marcar um corte que não for desejado, se você marcar um corte que não for um corte que vai te ajudar, você vai vir aqui em UV e vai dar um Clear Sim. Ou seja, você pode editar os cortes, né? Então, o Mark Sim, ele vai criar os cortes para abertura de UV e o Clear Sim vai limpar os cortes que você criou. Então, se você tiver um corte indesejado, você pode usar o Clear Sim. Então, vamos lá. Eu acabei de cobrir mais dois dos meus tópicos aqui. Falei sobre o Clear Sim e o Mark Sim. E agora eu quero falar sobre o alinhamento 2D. Então, como que eu vou abordar esse objeto e terminar a abertura dele. Tá? Então, vamos voltar para essas minhas anotações aqui, se eu precisar fazer setas. Então, o que, que eu quero, na verdade, na hora de desenhar? E isso é muito importante para abrir o V, que é o pensar como que eu quero pintar nesse objeto. Então, como esse objeto é um objeto quadrado, né, cúbico, eu vou querer provavelmente pintar a parede da frente e a parede de trás, né? Eu vou querer pintar elas provavelmente muito parecidas. Então, se eu pudesse pintar de um lado e ao mesmo tempo pintar do outro lado, ia ser muito bom. A mesma coisa acontece com esses dois lados aqui. Se eu puder pintar uma lateral e pintar a outra lateral ao mesmo tempo, eu vou ganhar muita agilidade. Então, talvez eu queira que essas duas informações fiquem sobrepostas aqui. Ou seja, na hora que eu for abrir a lateral do meu objeto, né, talvez eu queira que as duas laterais estejam no mesmo lugar, para facilitar o meu desenho, né? Então, isso é uma coisa que vai definir como que eu vou cortar meu objeto, né? Eu posso separar o topo também se eu quiser, mas aqui eu acho que se eu separar só o, o- o- só uma parte da tampa já funciona. Então, o que eu quero? Eu quero cortar uma lateral para um lado, outra lateral para o outro, a parede para um lado. Essa tampa aqui, eu quero que ela desdobre para cima, assim, né? Que ela venha nessa direção aqui, né? Então eu quero que ela fique em pezinho assim, quando eu abrir meu mapa 3D. E eu quero que a parte de trás seja separada. Depois eu vou sobrepor elas no meu espaço 2D. Para isso acontecer, então eu preciso de um corte que separe a parte da frente da parte de trás, do mesmo jeito que eu separei as laterais. Então eu vou vir aqui, apertar o Maxim, e agora eu vou selecionar todas as minhas faces e vou pedir para ele dar um novo Unwrap. Agora eu tenho a parede de trás, a parede da frente, a parede de um lado e a parede do outro, né? Então eu tenho as quatro áreas separadas. O que eu quero fazer para finalizar o V desse objeto é sobrepor essas informações, né, para poder desenhar elas de forma simétrica, né? Então aqui, uma coisa que
vai acontecer quando eu tentar sobrepor essas duas peças aqui. Eu vou ligar o meu ímã na versão de encaixe de vértice. E quando eu mover aqui, ó, quando eu tentar encaixar, vou tentar encaixar um no outro. Vamos aproximar aqui para a gente poder ver melhor o que eu estou fazendo. Quando eu tentar encaixar um no outro, eu vou perceber que, na verdade, não está perfeito esse encaixe. Por que esse encaixe não está perfeito? Porque essas faces elas não são uniformes. Essa área aqui, ó, é maior do que essa área daqui. Então, na verdade, um dos meus lados está espelhado. Eu não sei necessariamente qual lado que está espelhado, né? Mas para que eu possa encaixar isso, né, eu vou ter que espelhar um deles, né? Então, eu vou ter que transformar eles para eles ficar espelhado. Eu costumo fazer isso usando o comando de escala, né? Então, apertando S, que é o scale, e digitando qual eixo que eu quero, então no eixo X, o valor negativo menos 1. Isso é uma forma de espelhar escala, né, menos 1 no eixo que eu estou escolhendo. Tá? A gente vai ter também a transformação, né? Então você pode acessar esse comando de escala pelo transform, e você vai ter também o comando de espelhamento no eixo direto. Se você quiser, você pode vir em mirror, eixo X. Se eu fizer isso aqui, eu vou encaixar ele e vai ficar perfeito o encaixe. Na hora que eu for combinar esse modelo com os outros, eu confiro se ele está espelhado ou não, ou se eu preciso inverter ele para ele ficar para um lado e para o outro. Mas no geral, isso aqui não dá nenhum tipo de problema, né? Só se eu tivesse que escrever algum texto. E assim, mesmo assim, quando eu for montar o meu Atlas, né, e for criar um material para ele, a gente confere para ver se o encaixe está certinho. O mais importante é que eu tenho agora as minhas duas laterais, né, no mesmo lugar, né? Então, se eu selecionar, é, vou selecionar aqui e mover, a gente vai ver que eu tenho duas peças no mesmo lugar. A mesma coisa eu vou querer fazer com a parede. Essa parede aqui, ó, é a parte da frente. Ela tem essa área de cima. Para ficar mais fácil para vocês verem que eu estou fazendo simultaneamente, eu vou ligar um recurso de visualização aqui, tá? Eu vou ligar um recurso que chama Sync Selection. E agora, mesmo que eu não tenha selecionado o meu V, eu consigo ver o objeto. Geralmente, eu faço o máximo de trabalho possível sem a sincronia, porque a sincronia ela vai trancar alguns recursos. Mas quando você tem que encontrar uma parte, descobrir qual pedaço é qual, onde que está uma face, esse recurso é ótimo. Quando você tem que selecionar uma parte do objeto a partir do V, esse é um recurso de sincronia. Então agora se eu selecionar uma face aqui, eu também seleciono ela no meu modelo. Então toda vez que eu selecionar aqui, eu também vou estar selecionando no meu modelo. Então isso é uma sincronia de seleção. Tá? Então aqui o que eu quero? Primeira coisa, eu quero que essa parede fique em pé, né? Então, essa parede aqui, ela é essa sequência aqui. Então, essa área aqui, ó, tem que estar para cima, né? Então, vamos selecionar aqui. Vou dar um rotacionar, rotate. Então, o comando é o R. E o número de graus é 90 graus negativo. Ou seja, eu quero rodar ele para a esquerda, né? Então, 90 graus negativo. Então, aqui eu fiz a minha rotação de 90 graus negativo. Essa parede aqui, ó, eu vou selecionar ela toda aqui, né? A gente pode selecionar ela toda usando o Border Select. Eu uso com frequência o Select Linked, né? E eu vou dar uma rotação positiva nela. Então, Rotate R, 90 graus positivo. E agora eu vou encaixar do mesmo jeito, né? Então, vou mover o objeto. Eu uso o Grab, né, o G para mover. E eu vou encaixar esse vértice que está próximo aqui do meu mouse nesse daqui. E agora eu tenho as duas paredes alinhadas. Então eu tenho o alinhamento das duas paredes. O que falta é eu alinhar isso no meu mapa de UV.
né? Então, o que eu quero fazer aqui é puxar isso para o canto do meu mapa mesmo. Então, eu quero puxar isso para o canto do meu mapa mesmo. Posso até tirar aqui esse vértice, colocar o grid, né? É, e usar o grid para fazer o encaixe. Ou eu posso só fazer visualmente, porque não é tão difícil, né? Eu posso alinhar isso aqui no cantinho, né, do meu mapa. Eu também vou querer alinhar a minha lateral aqui, ó. Quero alinhar ela o mais próximo possível aqui do meu modelo aqui, ó. Então, eu quero fazer esse alinhamento aqui. É, então, quando eu for pintar minha textura, né, eu vou estar usando só essa parte aqui do meu grid. Bom, eu posso expandir isso por enquanto, né? Eu posso fazer com que ele fique é, ocupando as extremidades do meu objeto, né? Então eu posso dar um scale a partir né, do meu cursor, né? Então deixa eu vir aqui e usar o cursor como referência de escala, né? E eu posso limitar o meu V ao limite da imagem, né? Então conter ele com o limite da imagem. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma escala, ele não vai passar desse ponto. Então eu consigo limitar ele para cá. Eu posso fazer a mesma coisa para o lado de cá também, né? Eu posso fazer vou desabilitar minha seleção, selecionar todo mundo aqui, selecionar esse vértice e fazer né, o meu cursor ir para minha seleção, cursor to selected, selecionar todo mundo e dar uma escala também na outra direção para ver se ele está grudando ali também, né? Então eu consigo limitar isso aqui, né? Então eu estou usando o máximo da minha imagem, né? O máximo da minha imagem, né? Sem distorcer o meu objeto. E isso aqui está pronto para eu levar para o Atlas depois. Ou seja, esse objeto aqui ele tem o UV dele, mas eu tenho que pensar que esse mapa vai estar combinado com outros, então provavelmente ainda vai passar por mais uma edição, né? Essa edição ela está ótima caso eu tenha que pintar só esse objeto, ou que esse objeto ele não tenha compartilhamento de imagem com nenhum outro, né? Então lembrando, você pode usar esse tipo de processo para trabalho, mas no trabalho da disciplina a gente vai combinar mais de um objeto, então a minha escala não vai ficar assim no final, né? No final eu vou ter vários objetos no mesmo mapa e aqui eu só tenho um. Tá? Então, o que, que é a recomendação agora, se você viu essa sessão de trabalho? Você pega o seu objeto mais simples, mais quadradão, e tente abrir o UV dele de forma a reaproveitar o espaço de pintura, igual eu fiz aqui, né? Então, eu tenho áreas que vão estar reaproveitando áreas de pintura, a lateral e a frente, né? As áreas que não tem como reaproveitar, que você coloque elas de uma forma fácil de acessar, evitar desperdício de espaço, né? Desperdício de espaço, ou seja, você não ter um vão muito grande entre uma peça e outra, né? Aqui eu estou fazendo bem coladinho, inclusive, né? E também evitar que uma área do seu que uma área da sua pintura invada a outra. Então a gente tem que evitar que isso aqui aconteça, né? Então, se eu fizer isso aqui, a pintura da lateral vai invadir a pintura da frente. Então, eu tenho que evitar essas sobreposições, né? Mas eu espero que isso aqui tenha sido útil para quem assistiu, né? E eu devo abrir os outros objetos em outros vídeos, né? É, não sei se eu vou abrir de todos os objetos, porque o raciocínio é mais ou menos o mesmo. E depois eu vou ter uma aula onde eu junto todos os objetos que estiverem abertos no Atlas, né? Essa aula de juntar os objetos no Atlas é importante para o nosso trabalho, né? Então, tem que ficar atento se você não vai perder essa aula ou se você não vai entender ela, né? Quando eu for juntar todos os objetos em um vídeo só. Em um vídeo só não, né? Em um mapa só.